Olá, muito bem-vindo. SP Sport está no ar para falar do único campeão brasileiro de futebol do interior do Brasil. A história é a seguinte: entre 1902 e 1911, cerca de 25 clubes foram formados na cidade de Campinas. Já tem uma pista aí de onde é, né? Um deles estava destinado a se destacar e ganhar milhares de torcedores no mundo todo. Para falar desse time, eu estou aqui com ninguém menos do que o neto do fundador do clube, que é o Romeu de Vito Neto. Agora vocês já estão vendo a camiseta dele, já sabe que time que a gente está falando, é o Guarani. Vitor, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. Tem bastante história hoje para contar? Tem bastante. Então, tem muita história para contar. Você acho que cresceu já ouvindo história aí do seu avô, do seu pai. E você teve escolha ou não? De time, não, né? Não. Como um bom italiano, já... dentro de casa já tinha essas conversas lá e fala um pouquinho dessa história pra gente. Na verdade, o meu berço, né, minhas tias Ivone, Odete e Ailará, e meu pai, né, o Ari, todos filhos do Romeu, né, desde pequeno, o que mais se falava dentro de casa, principalmente quando conversava comigo e com meu irmão, até porque eu sempre gostei de futebol, jogava e sempre gostei, era sobre o meu querido Guarani. Nossa. E agora, para falar do Guarani também, eu estou aqui com o Luiz Carreira Torres. O Torres é membro do Conselho de Administração do Guarani. Torres, muito bem-vindo aqui ao SP Sport. Eu sei que você tem muita história também para contar para a gente. Vai falar como é que está o Guarani hoje e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em companhia do amigo Romeu, para que a gente possa falar do glorioso Guarani, momentaneamente numa fase difícil, mas que nós temos a convicção de que o Guarani ele vai dar a volta por cima e voltará no futuro aos momentos de glória que nós já tivemos com muitas conquistas no futebol brasileiro. Torres, você acompanha o Guarani desde quando? Desde sempre? Praticamente eu nasci torcedor do Guarani. Nasceu em Campinas? Eu nasci em Campinas e sou torcedor do Guarani desde que eu me conheço por gente. Legal. Então desde pequeno eu sempre acompanhei, ia aos jogos com meu pai. Então o meu DNA é bugrino, ou seja, é Guarani. Você chegou no antigo estádio do Guarani também não, né? Porque não. O Guarani ascendeu a primeira divisão em 49 anos que eu nasci. O estádio apelidado de Pastinho, né, na Avenida Barão Geraldo de Rezende. O estádio, propriedade do Guarani, que acabou gerando, quando subiu, precisava de um equipamento, estádio maior, para receber os grandes times da capital. Então, o Guarani vendeu aquele patrimônio e comprou o terreno onde é o estádio Brinco de Ouro hoje. Eu não cheguei a conhecer o Pastinho. Legal. Eu comecei no Brinco de Ouro. Tem muita história. O Guarani tem uma história muito bonita que o Vitor vai ajudar a gente a entender. 1911, né? 1911. 2 de abril. Portanto, nós estamos comemorando aí agora, hoje... Posso fazer um comentário? Estamos no mês de abril, né? Posso fazer um comentário? Na verdade, foi no dia 1. Dia 1, isso. Dia 1º. Para não ser motivo de chacota, né? Para não ficar o dia da mentira. Então, mudou-se a data para dia 2. E foi uma data bem escolhida porque foi um time que, o primeiro time a ganhar, do interior, né, a ganhar um campeonato brasileiro, ou seja, de um destaque fenomenal. Fala um pouco da história para a gente. Bom, na verdade era um grupo de jovens, né, entre 16, 17 e 18 anos, 12 meninos, né, que resolveram, eles gostavam muito do futebol, e jogavam futebol lá em Campinas e a ideia sempre foi deles de fundar um time de futebol. Seu pai fazia o quê, né? Com 16 anos, depois ele foi ser o quê, o seu avô? A profissão dele? Depois ele passou a ser marceneiro, mas isso... bem depois. Bem depois, né? Meu avô jogou muito tempo no Guarani, né? Até quase
1920, 21 ainda ele estava jogando. E qual é a ligação do nome do clube? E fala um pouquinho da história. Eles se reuniram, parece que foram para uma praça e tem uma ligação com o grande compositor de Campinas, né? Na verdade, essa ideia deles de fundarem, sempre o que fala a minha família, minhas tias, essas tias que eu citei, o próprio meu pai, é que a conversa de se fundar o time do Guarani sempre teve início dentro da casa dos meus bisavós, né? Pais do Pompeu e do Romeu. E lá no fundo dessa casa existia uma padaria. Certo. Uma padaria que os meninos assim que iam jogar futebol, eles iam para lá, né? E lá os meus bisavós forneciam os lanches, sucos, essas coisas lá. E lá eles sempre ouviram a ideia deles de fundar o time. E é óbvio que no dia 1º, como o Luiz falou, lá na Praça Carlos Gomes, eles reunidos, lá eles decidiram realmente, a ideia já vinha há tempos, lá eles decidiram realmente fundar o clube. E aí o nome em razão do Carlos Gomes, né? Compositor de Campinas, do Guarani. Que o Torres lembrou aqui muito bem que, na época, internacionalmente, Carlos Gomes tinha uma expressividade muito grande, né? Era o brasileiro mais conhecido fora do país. E a grande ópera dele, essa famosa Hora do Brasil, ópera O Guarani, né, que foi baseada no romance do José de Alencar. Daí a figura do índio. Que é o mascotinho, que é quando a gente fala do bugre, né? É o índiozinho, né? Exatamente. É uma história muito bonita. E as cores também, né? O verde, que é o verde da grama. Da grama, da Praça Carlos Gomes. Né? E um céu iluminado também. Daí a cor branca, que, aliás, o Torres estava contando uma história interessante aqui, da história das camisas, né? Daqui a pouco a gente vai falar das camisas mas foi considerado uma das camisas mais bonitas na época, inclusive há quem dissesse que estaria imitando o Palmeiras, o Palestra Itália, mas não, né? Hoje em dia você encontra um palmeirense, né, na cabeça deles é que o Guarani copiou a camisa do Palmeiras, só que o Palmeiras era Palestra Itália, eram 3 cores da bandeira da Itália. E na Segunda Guerra Mundial tiveram que mudar de nome e escolheram o Palmeiras, né? Então, fizeram uma pesquisa naquela ocasião na fundação do Palmeiras e chegaram à conclusão que a camisa mais bonita que tinha no futebol paulista era a do Guarani. Então, o Palmeiras é verde e branco, inspirado na camisa do Guarani. Ok. E contra o seu maior rival de Campinas, que é a Ponte Preta, né? Aí as cores já mudam bastante, né? Aí nós temos o famoso derby lá em Campinas. Agora vamos falar de títulos, né? De 1910 a 1950, a produção me passou aqui, 12 títulos, né? E venceu o Campeonato Brasileiro em 1978, acho que a gente tem um vídeo aí para mostrar, e agora eu quero ver se vocês são bons mesmo para comentar um pouquinho desse vídeo, porque foi a primeira conquista nacional de um time de primeira divisão do interior, né, do Brasil. Olha lá. Gol de Careca, foi isso? Sim, isso. Aí já está mostrando o finalzinho do golaço, hein? De falta. O Zenon ele não participou da final, né, porque ele estava suspenso, mas participou da primeira final em São Paulo, no Morumbi. Olha lá, timaço. Agora, ganhar um título fortalece muito o time, né, Torres? Não tenha dúvida. O Guarani, a partir daquele momento, ele passou a ter um status de time grande, ele fez a ampliação do estádio e passou por momentos de glória, né? Disputou 3 finais de Campeonato Brasileiro. A escalação lá, Miranda, Renato, Zenon, Bozó, Careca. Pois não, desculpa. Então, o Guarani disputou 3 finais de Campeonato Brasileiro. Então, ele é campeão brasileiro de 78, mas foi 2 vezes vice-campeão. Disputou 3 Libertadores da América e a melhor classificação em Libertadores da América foi um 4º lugar. Legal. Chegou no momento em 86, por exemplo, quando disputou o final com o São Paulo, numa arbitragem até hoje comentada como duvidosa, o Guarani naquela ocasião tinha 5 atletas que faziam parte da seleção brasileira. Então, o Guarani até
aquela decisão do Campeonato Paulista com o Corinthians, o Guarani teve realmente atletas de ponta, a maioria formado na base do próprio Guarani. 87 atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira passaram pelo Guarani. É muita coisa, né? Nós temos lá no nosso memorial, até um estudo, um trabalho feito pelo historiador Fernando Pereira, nós temos lá foto de todos os atletas, grandes atletas, como Edilson, Careca, Renato, Amoroso, Neto. Né? Na década de 60, né, teve a famosa convocação de um garoto de 17 para 18 anos, o Washington, já falecido, que foi realmente o primeiro atleta jogando no futebol paulista, no interior de São Paulo, atuando para um clube pequeno, considerado naquela época, sendo convocado para uma seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo que tem a Libertadores também e o pessoal vai comentar para a gente aqui. Olha, o título, o Bugre também conquistou o Campeonato Brasileiro Série B de 81, né? Foi por 2 vezes finalista do Campeonato Brasileiro em 86 e 87 e outras 2 do Campeonato Paulista em 88 e 2012, né? Isso. Agora, daqui a pouco a gente vai falar também da situação atual, mas vamos mostrar também a imagem da Libertadores, porque se conquistar um campeonato brasileiro é bom, né? Chegar na Libertadores também foi fantástico, né? Sim, sim. É o único clube do interior do Brasil ter disputado Libertadores, né? Por 3 vezes. 3 vezes. Nós temos a imagem, daqui a pouquinho a gente mostra, né? Bom, vamos falar, entrar nesse bloco aqui, tá as imagens, olha lá. Essa aí é um pouco da campanha do Guarani na Libertadores. E é uma época que leva muita, em 79, leva muita gente para o estádio, né? Daqui a pouco a gente vai falar do estádio, um capítulo só para falar da situação do Brinco de Ouro que enfrenta. Mas olha lá. Você acompanhava tudo isso daí, ô Vitor? Assistiu todos esses jogos aí, não? Assisti. Não dava para perder, né? Não, assisti sim. Inclusive, no Morumbi, o primeiro jogo, eu estive lá. Estive e fui com um amigo palmeirense, ele falou, não, eu não acredito, você vai para a torcida do Guarani? Eu falei, você tem dúvida ainda, né? É óbvio. E eu fui para a torcida do Guarani. E ganhamos, né? Foi fantástico. Em Campinas eu não fui, mas... Esse jogo foi memorável. Na ocasião surgia uma grande revelação, o Careca, que inclusive foi o que praticamente decidiu essa decisão aqui de São Paulo, onde o Guarani ganhou, com um gol de pênalti. E o Careca, como um garoto de 17, 18 anos na época, conseguiu tirar do sério um goleiro renomado do Palmeiras, que era o Emerson Leão, na base da catimba, né, que tinha que ser o contrário, e o Leão acabou agredindo o Careca dentro da área e que ocasionou a sua expulsão e que levou ao gol do Guarani. Eu tive o prazer de assistir aos 2 jogos. Na época eu morava em Campinas, vim para assistir o jogo aqui no Morumbi e, naturalmente, em Campinas. Foi um momento de grande emoção. É um momento histórico. Além dos títulos, a gente poderia dizer que a conquista do título brasileiro nos trouxe uma grande emoção, mas o Guarani já tinha vivido momentos de glórias, como em 64, quando, com um time de garotos e alguns veteranos no meio, nós ganhamos do maior esquadrão da época do mundo, que era o Santos do Pelé, o Santos jogando completo, desde Gilmar, Zito, Coutinho, Pelé, Pepe. Então, aquele time de garoto do Guarani ganhou do Santos de 5-1, uma quarta-feira também inesquecível. Um momento que todos que estiveram lá se recordam. E eu diria até que naquela ocasião a emoção, para mim, foi até maior do que a emoção da conquista do título, porque era algo naquele momento, essa partida contra o Santos, considerado impossível que o Guarani, com um time de garotos, fosse dar uma goleada no Santos.
Eu estava aqui no site do Guarani, www.guarani, opa, aqui tem fc.com.br. Nós contamos aqui, ó, de 1912 até 2012, não é, Vitor? Entre campeão, títulos e conquistas, vice-campeão e campeão campineiro, campeão regional, foram campeão amador do estado, 54 títulos, não é pouco não. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais dos títulos e para falar das revelações do Guarani, daqui a pouco. SP Sport está de volta hoje para falar do Guarani, o time de Campinas e dois convidados aqui que sabem tudo desta história e é por isso que eu vou falar um pouquinho com o Torres para a gente falar das revelações. Antes eu vou ler um texto aqui, Torres, que é o seguinte, olha... graças à estrutura aqui criada, a equipe passou a se destacar nos campeonatos profissionais em 54, né? E aí cedeu o primeiro jogador para uma seleção brasileira, que foi o Fifi. E aí vem várias revelações, a gente vai mostrar uma foto do Amoroso daqui a pouco, mas a gente tem Careca, Amaral, Júlio César, Diego, Evair, Luizão, Mauro, Silva, Neto, Edu, Dracena, e aí vai, tem muita gente. O que você destaca? Nós tivemos também o Amaral, um grande zagueiro. Olha o Amoroso ali, ó, que foi titular da seleção brasileira na Copa da Argentina, em 78. Ali é a foto do Neto agora. Ali é o Neto e Evair. Neto e Evair, olha lá. Isso. Tivemos também o Júlio César, titular da seleção brasileira da Copa do México, que era um zagueiro, quarto zagueiro, que depois foi para a Europa, né, e foi ídolo no Borussia Dortmund, na Alemanha. E Elano, João Paulo, Jonas, quem mais? Zenon, Renato, Edilson, Ricardo, Rocha, Djalminha, muita gente boa, né? Edilson, muitas revelações. Edilson. Agora, a gente estava falando da história do Guarani, do início, né? Se você não acompanhou no primeiro bloco, a gente está aqui com o neto do fundador do Guarani. Só que a gente tem que falar um pouco da história recente, porque o Guarani passa agora por um problema financeiro, inclusive trabalhista, né, com um passivo grande, não é, Torres? Fala um pouco dessa história. Parece que o estádio, vamos falar um pouquinho, a gente tem uma foto aí do estádio, daqui a pouco a gente mostra, o Brinco de Ouro, que tem uma história tão bonita, foi conquistada ali. Temos ali, essa é a maior faixa, se dizia, né? A maior faixa. É o bandeirão, né? É o bandeirão que a gente chama. É o bandeirão, a maior bandeira do futebol paulista. Mostra o amor dos torcedores. E aí esse é o estádio Brinco de Ouro, que foi a leilão, é isso? Sim. O efeito, eu gostaria até de voltar um pouco na causa. Sim. Hoje o efeito, todo mundo sabe o que aconteceu, o estádio arrematado no leilão, várias questões jurídicas a serem resolvidas, mas é importante a gente voltar um pouco na causa do problema. Uhum. Nós temos causas ligadas à gestão, né, os gestores do Guarani nos últimos 20 anos, e nós temos causas estruturais. E nessas causas estruturais, algumas ligadas ao próprio futebol e outra às autoridades municipais. Só para situar hoje, a gente vai voltar nessa história, né? As últimas informações que nós temos é que o estádio foi a leilão e foi uma oferta de 105 milhões, me parece, e me parece que a dívida trabalhista chega próximo a isso também, ou seja, hoje se fosse realizado este leilão e está numa segunda fase agora, a justiça está em andamento, parece que uma outra empresa também tem um interesse naquela área, mas o Guarani ficaria como, o Torres, se fosse realizado esse negócio hoje? Bom, se a carta de arrematação dessa empresa gaúcha que ofereceu 105 milhões, ela for emitida, para o Guarani isso é um desastre. Não que vai fazer com que o Guarani acabe, porque jamais o Guarani, com a força que tem, é um clube que vai acabar simplesmente pela perda do patrimônio imobiliário, já que o patrimônio invisível do Guarani, sua tradição, é muito maior, é muito mais forte, e o Guarani poderá ressurgir.
Tá bom. Mas não seria eu fiz esse adendo só para a gente entender o que está acontecendo hoje. Vamos voltar nestas causas que você já acompanha há muito tempo, na sua opinião. Bom, é um problema estrutural e jurídico, um erro cometido lá atrás pelas autoridades municipais de Campinas. Nós falamos agora há pouco do estádio da Baronesa Geraldo de Rezende, o Pastinho, que foi demolido, que foi de 23 a 53. O Guarani, em 49, quando subiu, foi o segundo time do interior de São Paulo a subir para a divisão de honra do futebol paulista, ele precisava de um estádio maior. E o Baronesa Geraldo de Rezende era uma propriedade privada do Guarani, que vendeu esse patrimônio para construir um outro estádio maior, adquiriu na época um terreno maior, 58 mil metros quadrados, pagou com os seus recursos, vendeu um patrimônio para substituir por outro, construiu com seus próprios recursos o estádio Brinco de Ouro da Princesa, que foi inaugurado em 53, e aquela foto que tem ali do tobogã, que foi em 70, em 80, que ficou pronto. Então, o Guarani demorou de 53 a 80 praticamente para ter o seu estádio concluído. Então, é um estádio privado. Mas na época, num determinado momento, que eu não sei precisar quando, as autoridades municipais de Campinas colocaram a propriedade do Guarani, que era privada, como uma propriedade de interesse social. Ou seja, no zoneamento da cidade, a partir do momento que foi considerado aquele patrimônio de interesse social, o Guarani, não obstante hoje tenha um patrimônio na região mais valorizada de Campinas, ele não tem definido uma destinação. Então, você está no melhor lugar de Campinas, com uma área desse tamanho. O Guarani com um passivo que tem de 240 milhões, mas com um patrimônio avaliado acima de 300 milhões, ele poderia resolver numa boa essa situação. Então, desde 2008, quando a Assembleia aprovou a venda do patrimônio do Guarani para saldar um passivo que na época era em torno de 80 milhões e fazer um equipamento novo em outro lugar, uma nova arena moderna, um centro de treinamento, um novo clube social para atender os seus sócios. Então, desde aquela época, o Guarani passou a se defrontar com um problema. Então, o investidor chega lá e fala, pô, essa região é espetacular, eu posso fazer aqui um empreendimento... A ideia seria demolir o estádio para construir empreendimento. Você vender a sua propriedade numa área valorizada, como fez no passado, em 49, e ir para um outro local na cidade, construir uma arena moderna. Então, o investidor imobiliário, as grandes incorporadoras, todas as grandes do Brasil, sempre se interessaram por esse patrimônio imobiliário do Guarani. Para fazer... Só que há esse problema do Só que quando o Guarani chega e fala, olha, eu quero 330 milhões pela minha área. O incorporador faz uma primeira conta, falou, pô, aqui dá para fazer um empreendimento tipo Cidade Jardim aqui de São Paulo, né, 3 em 1, shopping, torres corporativas, residenciais, um novo polo referencial em Campinas, eles se entusiasmam. Mas quando chega no momento de verificar na legislação, o zoneamento da cidade, o que eu posso construir nessa área do Guarani, chegam lá, não, é uma zona de interesse social, Z18. E aí há um impasse. Aí é um impasse. Por quê? Eu vou te cortar só um minutinho, eu vou falar aqui com o Romeu de Vito, que é, como a gente já falou no início do programa, é neto do fundador do Guarani. Você também escreve para uma coluna de um blog. Você acompanhou tudo isso e eu queria saber o seguinte, e o torcedor, o que ele acha dessa venda? Ele é favorável, parte não é? Você tem acompanhado? Na verdade, eu sou colunista da ONG Garra Guarani, que é uma entidade... sem fins lucrativos, que sempre visou e visa até hoje o melhor para o Guarani, né? São pessoas dedicadas ao Guarani, o Torres sabe disso, tem gente lá dentro, até hoje, se movimentando bastante dentro do Guarani, para ver o melhor do Guarani. E, na verdade,
inclusive eu, fiz matérias sobre isso, e essas matérias estão dentro quem entrar no site da ONG verificará que eu sempre fui contra a venda do estádio e do patrimônio todo. Por quê? Mas isso foi no passado, tá certo? Por quê? Porque ali, quando eu falo no passado recente, o Torres vai concordar comigo nisso, que a gente tinha até uma certa noção de que algo poderia ser feito dentro daquele parque todo para reverter esse quadro, que seriam fazer algumas coisas por fora, se manter o clube lá, manter o estádio e fazer por fora hotéis, restaurantes, aproveitando toda a área que ela é muito grande. Certo. Mas se chegou num ponto, como o Torres disse, de que ficou inviável qualquer coisa, né? Quando você fala numa dívida de 90 milhões há 4, 5 anos atrás, isso corrigido, vai subindo, o polo passivo trabalhista vai virando uma bola de neve, né? Tanto que na última Assembleia, que o Torres estava lá presente também, que era qual era o intuito? Era uma proposta de um empreendedor que era fazer uma arena, que era adquirir toda aquela área, e antes da Assembleia, lá antes, dentro do Brinco, eu fui entrevistado por uma emissora local que me perguntou o que eu achava, né, da venda. Eu falei, olha, eu vou ser muito sincero, era uma moça, não vou falar aqui qual era a emissora, eu falei, olha, nem sei se foi ao ar, né, porque eu não moro em Campinas, eu moro em São Paulo. Eu disse para ela, olha, a coisa não é tão simples como estão pensando, como estão querendo aí se levar para essa Assembleia. Por quê? Ela me perguntou. Eu falei, olha, é muito simples. Foi o que o Torres falou. É uma área que é do Guarani, mas que virou uma área, uma outra zona. Né? Uma zona de interesse. E eu disse para ela, olha, além de tudo, eu não sei a proposta, vou escutar agora na Assembleia. E na Assembleia, do lado ali, eu tenho vários conhecidos, vários amigos, né? Quem, se não me engano, é o Moisés. O Moisés é um estudioso, historiador, igual o Fernando Pereira. Ele estava do meu lado na Assembleia e foi muito engraçado, né? Vi a proposta, tudo lá na Assembleia, eu falei para o Moisés, Moisés, o que o presidente né, não o presidente do Guarani, né, o presidente desse empreendimento, ele é um investidor, e como investidor ele está pensando no investimento, no retorno financeiro, né? E foi tudo isso que eu disse lá para a moça, né? Na entrevista lá fora. Quer dizer, você acabou mudando de opinião. E na hora eu fui contra. Né? Eu fui contra. Hoje é um impasse. Eu fui contra, mas hoje a situação é complicadíssima. Hoje, a situação que se chegou, esse leilão, né? Naquela época, o leilão acho que ia ser 2 dias depois, né? Na semana seguinte da Assembleia. Então, você vê como mudou. A coisa mudou tão rapidamente e se tomou hoje uma proporção tão grande que os 105 milhões lá é inviável para o Guarani, não tenha dúvida, que nem o Torres falou. Eu não sei o que vai, já teve proposta que entregaram para a juíza, tem uma coisa que ainda vai rolar para frente que nós só vamos ter certeza mais para frente, que não será com certeza nesse programa de hoje. Se é para falar de problemas estruturais, tem outros problemas. Você falou da questão lá atrás, do Clube dos 13 também. Você acha que o problema do Guarani começou por ali, ou até antes também? O Guarani, na fase áurea, era um clube que revelava muitos atletas. Atletas que eram aproveitados no próprio elenco, craques que surgiram, né, se transformavam em craques, e depois eram vendidos para clubes da capital ou diretamente a clubes europeus.
Então, isso era uma fonte de receita, um valor inestimável para o Guarani. Tanto é que até o final da década de 80, o Guarani, se você for procurar os balanços, ele era sempre superavitário, porque todos os anos ele conseguia fazer uma boa receita em cima desses atletas. A derrocada, né, não vou dizer que só essa parte estrutural fez com que o Guarani depois entrasse numa descendência, mas tudo começou em 86, quando disputamos o título contra o São Paulo. Quer dizer, o Guarani ali no topo, tinha sido campeão em 78, disputa uma final com o São Paulo, em casa. Então, ele, no topo do futebol brasileiro, quer dizer, naquele momento, no dia seguinte da final, é criado o Clube dos 13, ou seja, foi criado uma confraria de 13 clubes, 13 grandes clubes no futebol brasileiro. O Guarani ali foi deixado de lado. O Guarani tinha um plantel com 5 atletas na seleção brasileira naquele momento. Bom, mas o que tem a ver com o que aconteceu no futuro? Tem a ver porque os 13 clubes dessa confraria passaram a ter as grandes cotas do futebol brasileiro. E o Guarani não tinha cota nenhuma. Tinha que sustentar um plantel daquele nível sem nenhuma cota. Os clubes dos 13 absorveram praticamente toda a cota da emissora que tinha os direitos de transmissão do futebol brasileiro. Então, começou ali, mas o fator de início dessa derrocada foi a criação do Clube dos 13. Porque a criação do Clube dos 13 ela foi totalmente contrária àquilo que o Guarani tinha uma vocação, que era a formação de atletas. Investia muito na base e tinha um retorno muito grande. Ele se sustentava com isso. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, Torres, eu queria que você falasse um pouquinho também da Lei Pelé, se teve uma influência aí nesse processo aí do Guarani Futebol Clube. A gente volta daqui a pouco. SP Esporte está de volta e hoje para falar do Guarani Futebol Clube. Eu estou aqui com o Torres, que é do Conselho Administrativo do Guarani Futebol Clube. E a gente estava falando, Torres, sobre essa situação que o Guarani vive hoje. O estádio Brinco de Ouro, em Campinas, foi a leilão, né? Tem a questão da carta de arrematação, enfim. Problema grave que a gente comentava que teve uma estrutura, teve uma origem, né, há muitos anos. Inclusive, você acredita, com a Lei Pelé, o que afetou o clube? Bom, a Lei Pelé ela afetou o clube no aspecto de Guarani como formador de grandes talentos. Ele tinha uma fonte de receita garantida todos os anos, com suas revelações, os top, os craques, 1 ou 2 por ano. Mas saiu do Guarani 20, 30 atletas para vários clubes no Brasil anualmente, de vários níveis. E aqueles que eram aproveitados no próprio time do Guarani. Então o Guarani perdeu essa fonte de renda, porque a Lei Pelé ela tirou os atletas, eles viviam no jugo dos clubes, o passe pertencia aos clubes. Então Pelé queria libertar os atletas, né, dos clubes. Só que, a partir do momento que foi promulgada essa lei, os atletas deixaram de ser patrimônio dos clubes e passaram a ser patrimônio dos empresários. Os empresários é que passaram a ganhar dinheiro com esses atletas revelados, não mais os clubes. Tanto é que as categorias de base de vários clubes elas se deterioraram. Porque hoje um tira atleta daqui, outro tira atleta dali, você investe 4, 5 anos no atleta e você não tem a segurança de que você vai manter esse atleta. Nós temos o caso famoso do Oscar da seleção brasileira, que ele era do São Paulo, foi para o Corinthians, depois foi para o Inter, quer dizer, quem efetivamente revelou o atleta acabou perdendo o controle. Então, agora, Torres, como é que você vê esse cenário, se a coisa se configurar do jeito que está, vamos supor que esses 105 milhões haja essa arrematação, que cenário você vê ali? Então vamos analisar aí o cenário atual. Houve arrematação por 105 milhões.
Não foi expedida a carta de arrematação ainda. A juíza está, no tribunal, analisando os embargos. Inclusive o embargo que eu fiz através dos meus advogados, mostrando que houve, na publicação do edital, houve um erro formal. Né? Que erro foi esse? Foram a leilão 5 matrículas do complexo do Estádio Brinco de Ouro, sendo que a avaliação da juíza constante do edital é em cima de uma única matrícula, 111, 210 milhões. Ou seja, esqueceram de avaliar as outras 4 matrículas. Então, o Guarani vai entregar 5 áreas, sendo que somente uma delas foi avaliada. Então, esse é um erro formal que vai acabar acarretando na nulidade absoluta desse leilão. Então, existem vários embargos. Esse é um embargo pessoal meu como membro do Conselho de Administração do Guarani e como sócio patrimonial. Tá Bem, certo. mas vamos supor, então, vamos analisar a hipótese de que seja expedida a arrematação para essa empresa do Rio Grande do Sul, que ofertou 105 milhões. Esses 105 milhões, ele vai cobrir as causas trabalhistas. Praticamente não vai sobrar nada. Então, o Guarani vai ficar com um grande problema, que é onde jogar. Nem todas, né? Nem todas, né? Que ainda tem as que... Não, existem 70 milhões de ações transitadas e julgadas. E se você colocar as que estão em andamento, pode chegar a 100 milhões. Tá certo? Então, 105 milhões, eu diria que vai cobrir o passivo trabalhista do Guarani, e o Guarani vai continuar com o passivo fiscal e com o passivo civil. Ou seja, temos um passivo total estimado em 240 milhões. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando toda essa história aqui no SP Sport, mas antes eu quero tirar uma dúvida aqui. Ô Vitor, por que Estádio Brinco de Ouro, de onde veio esse nome? Brinco de Ouro da Princesa. Era... quando se via, se eu estiver errado, você me corrige, Torres. Por via aérea, né? Quando se olhava por cima, o estádio brinco parecia um anel, né? E a Avenida Princesa do Oeste. Princesa, então virou Brinco de Ouro da Princesa. É muito legal. De cima é isso mesmo, né? Existe várias histórias. Uma que o Romeu acabou de contar, outra de um jornalista do Correio Popular, quando o Guarani apresentou a maquete do novo estádio, ele olhou para a maquete e falou, isso aqui parece um brinco, né? E Campinas era considerada a cidade princesa do Oeste. Então ele falou, esse é o Brinco de Ouro da Princesa. Legal, né? Um time que tem muita história. A gente vai mostrar umas imagens aí, tem imagem do Amoroso, tem do campeão que o Guarani foi campeão do interior em 1994. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessas fotos aí. Os gols do Amoroso, olha aí. Isso O Amoroso formou uma grande dupla com o Luizão. Né? Ambos da base do Guarani. Era uma dupla, realmente, teve o campeonato, naquela ocasião, o campeonato brasileiro, que um foi artilheiro, o outro foi vice. Tempos de muita glória do Guarani. A gente também tem a imagem da bandeira, que é sensacional, a gente já mostrou, e tem a imagem do estádio antigo também, que eu queria que a gente desse uma olhada também, que é bem legal, olha a história, olha onde tudo começou. Ó. E nesse estádio, os campineiros bugrinos iam aos domingos assistir aos jogos de terno, né, gravata e chapéu. E o Guarani viveu uma grande glória nesse estádio, que foi quando ele foi campeão, né, da divisão de acesso em 1949. E a gente tem imagem também do vice, quando o Guarani foi vice-campeão, Campeonato Paulista de 2012 também. Acho que é vídeo, ou é foto, acho que é. Lá, nós temos o vídeo do jogo. Esse foi o último grande momento de glória do Guarani. Nossa, exatamente. Recente, há 4 anos atrás, numa fase em que todos os fatores contribuíram. O técnico era o Vadão, ele que fez
trouxe Quanto os foi esse atletas. jogo aí? Vocês lembram? É Guarani e Santos, né? Guarani e Santos foi Foram 2 jogos. dois não? jogos, dois jogos no Morumbi. É. Aliás, o Guarani sempre... Esse foi um dos o Guarani sempre problemas que nós decidiu tivemos, né? os campeonatos jogando um fora e outro em casa. Eu não sei por que razão. Essa Foi final, problema político. né, porque Político. o certo seria um jogo em Campinas e outro em Santos. Só para vocês terem uma ideia, aí nós levamos para o Morumbi cerca de 26 mil torcedores. 26 mil torcedores. Exatamente. Não é pouquinho, não, gente. É um time de respeito, né? 26 mil torcedores. Agora, eu queria que você falasse, a gente falou já da categoria de base, e falar um pouquinho do projeto Bugrinho. A gente está caminhando para o final, porque a gente precisa pensar nessa molecada e olhar para frente, né? Como é que é esse projeto Bugrinho, Torres? O projeto Bugrinho é uma franquia do Guarani, onde ex-atletas, professores, educação física, pessoas ligadas ao futebol, né? Vamos por pessoa lá de São João da Boa Vista, tem uma franquia, então um ex-atleta, ele resolve montar uma escolinha de futebol. Ele vai cobrar mensalidades e vai formar vai ter lá os seus alunos. Então, uma forma de você, como um professor ou um empreendedor numa escola de futebol, é você usar uma grife. Uma grife que chame a atenção dos pais, das crianças, né? A Guarani é um grande formador de atletas, tem essa tradição. Então, você como um professor e que está montando uma escola, se você adota a grife Guarani, você vai atrair alunos. E é uma franquia, ou seja, já vem com o projeto pronto, com toda a orientação. Sim, já vem com toda a orientação e os professores da base do Guarani estão em constante avaliações e vão procurar descobrir nessas franquias futuros talentos que possam ser conduzidos para as categorias de base. Deve ser um projeto que está dando muito certo, né? Porque é uma região ali muito rica e muito habitada. Campinas, Americana, Sumaré, Hortolândia. Sim. É um projeto que a gente está numa fase de reformulação para expandir, para que efetivamente a gente possa ter uma capilaridade muito grande para não só difundir a bandeira do Guarani, como também é um trabalho social, porque as crianças estudando e fazendo parte de uma escola de futebol, ele está fazendo alguma coisa que contribui para a sua formação como cidadão. E aqueles garotos que, com talento, terão a oportunidade no futuro de ter uma porta aberta. A gente tem um modelo assim, talvez próximo, europeu, né? Os times da Inglaterra, por exemplo, têm um trabalho de investimento social, todos os grandes clubes, né? Muito forte, né? Não sei se você conhece. Não sei se tem alguma inspiração, mas é bastante interessante. Né? Eu conheço do Benfica, do Porto. E o Benfica, inclusive, tem uma filosofia de ele atingir uma região mais próxima de Lisboa, né? Para ter um vínculo, né, daquele cidadão, daquela criança com o clube, com a cidade. E isso facilita também, né, que às vezes o garoto ele faz parte da base sem a necessidade de ficar hospedado, né? Ele convive com a família, estuda e convive com o esporte. Então, tá. É porque é uma grande dificuldade, né? Porque essa molecada começa com quantos anos ali na primeira... Na base, normalmente, com 14 anos. 14 anos, né? E às vezes tem que ficar longe da família, é a idade né? boa para começar, porque com 18 anos ele já tem que estar fisicamente formado para ser um atleta, né? Que essa parte física, ela exige muito do atleta. Um garoto começar com 17, 18 anos, ele pode ter bastante talento, mas ele já não teve o desenvolvimento que deveria ter, né? Aproveitar aqui, porque a gente está aqui falando e eu queria saber um pouquinho dos bastidores. Você tem um contato com os jogadores? Como é que eles têm acompanhado hoje todo esse processo da... Os atletas hoje, eles não têm um vínculo com o clube como tinha antigamente, antes da promulgação da Lei Pelé. Cada campeonato que se inicia ou termina, né, você acaba renovando todo o elenco. Então, o vínculo maior do atleta é do lado profissional, não o lado coração como era antigamente. O atleta nascia, às vezes ficava 10 anos jogando pelo clube. Como você tem o histórico do Rogério Ceni no São Paulo, quer dizer,
ele tem uma afinidade, né, emocional com o clube. Mas Hoje, isso, na hoje sua isso opinião, não existe. tem um retorno? Não tem mais isso. A comissão via técnica, a comissão técnica procura blindar os atletas hoje dos problemas políticos e bastidores. Correto. Para que ele esteja somente focado no futebol. Certo. Porque se ele for focar no futebol e no ambiente político e econômico do Guarani, aí fica difícil. Então, toda a estrutura ela é montada, direcionada de maneira a preservar o atleta desses problemas de bastidores. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho da parte social do clube também, que eu sei que tem um time feminino, né? Queria que vocês comentassem também. E para o pessoal de Campinas e até da região que quer visitar o clube, como é que faz? Vai lá para ficar sócio? Tem a parte social também. E a questão do time feminino, né? Que já tem... O Guarani já teve no passado uma boa estrutura de futebol feminino, revelando grandes atletas, disputavam vários campeonatos. E exatamente esse time feminino era conduzido, dirigido pelo Fernando Pereira, que é historiador. Ele fez um grande trabalho no futebol feminino. Infelizmente, depois a mudança do sistema de gestão, as dificuldades econômicas do clube, esse departamento esse time ele acabou se extinguindo, mas o Fernando realizava um grande trabalho. Eu penso que os dirigentes da CBF, das federações, deveriam olhar um pouco mais, né, para esse lado do futebol feminino, a própria mídia, porque o Brasil tem condição, quer dizer, chegou onde chegou no futebol feminino sem investimentos. Imagine se a gente tivesse estrutura e investimentos, a gente teria outras tantas atletas como uma Marta, né, que foi considerada a melhor do mundo várias vezes. Mas o Guarani teve uma passagem pelo futebol feminino muito boa, organizada e dirigida pelo Fernando Pereira. O deputado Davi Zaia, do PPS, que foi conselheiro do Guarani Futebol Clube, nos deu uma entrevista. Vamos ouvir. O Guarani sempre foi um grande time, né? Além de um grande time de futebol, que foi campeão brasileiro em 78, mas teve outras passagens importantíssimas na história do futebol, tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro, né? Era também, e essa era uma marca do Guarani, né? Um clube muito bem estruturado na parte social, né? Eu me lembro muito bem que os meus filhos, né, cresceram dentro do Guarani, né, desenvolvendo lá atividades esportivas, principalmente o futebol, eles sempre gostaram muito disso, né? Então o Guarani tinha lá os campeonatos infantis, né, que os filhos dos sócios participavam, os próprios pais dirigiam as equipes, eram campeonatos muito bons, né? E a gente então acompanhava esse dia a dia do Guarani, com sábado e domingo principalmente tendo essas disputas, e tudo isso fez com que o Guarani durante muito tempo pudesse ocupar um lugar de destaque no futebol, né, com os times que tinha, com a representatividade que teve, né, com os craques que por lá passaram, né, o Careca talvez o maior deles, mas a gente pode falar do Zenon também, que passou lá, foi um grande meio-campo, né, e poderia falar de muitos outros que tiveram a oportunidade de jogar no Guarani e fazer do Guarani um grande time. E ao mesmo tempo essa parte social, que permitia a convivência entre os associados, as famílias, né, os filhos, a oportunidade de ter ali... todo garoto sonha em ser jogador de futebol, né? Mas, e a grande maioria não vai ser jogador de futebol, mas ali era uma oportunidade para desenvolver o esporte, né? Outros esportes também que tinham lá dentro do Guarani, natação, né? O Guarani tinha equipes muito boas lá de treinamento dos jovens de natação, né? Então era um clube que tem uma longa tradição, né? Infelizmente, por muitos problemas administrativos que tem passado, né, hoje enfrenta uma enorme dificuldade. A gente não sabe o futuro, né, nem ainda do Estádio Brinco de Ouro, a gente não sabe, o time hoje está em divisões inferiores do futebol, né, mas a nossa torcida, a nossa expectativa é que a diretoria que está lá, né, tenha a responsabilidade e a mesma grandeza que tiveram outros homens que dirigiram o Guarani,
né? Eu, pessoalmente, né, quero lembrar aqui, né, o Leonel Martins, né, que foi também, tem uma grande história dentro do Guarani, mas existiram outros que fizeram do Guarani esse grande time. E que possa recuperar o Guarani, né, com toda essa sua história que tem e, ao mesmo tempo, permitir que volte a ter um time importante no futebol, né, e congregar no clube, né, na parte social também, as famílias que tem lá, que são sócias, que continuam participando do Guarani. Essa é a nossa expectativa, mas falar do Guarani é sempre uma grande satisfação, uma enorme saudade do período em que a gente pôde conviver ali mais diretamente o dia a dia, né, com os nossos filhos participando ali dentro, né, e essa grande história do futebol. Infelizmente isso não é uma realidade só do Guarani, né, é uma realidade hoje do futebol paulista. Grandes times, né, do interior de São Paulo que já exerceram com brilhantismo o futebol, hoje passam por inúmeras dificuldades. Isso faz com que a gente repense também toda a legislação, né, todo o entorno do que gera o futebol, porque o futebol ainda é uma grande paixão do brasileiro, uma grande paixão de todos nós, e a nossa expectativa então é que esses times, e o Guarani especificamente, possa recuperar o seu passado de glórias e ter um futuro brilhante pela frente. Agradecemos as palavras do deputado Davi Zaia, do PPS. Hoje você mora em São Paulo, mas como é que é a sua ligação com o time? Você vai sempre lá, assistir os jogos e fala um pouquinho com certeza desse amor que você tem pelo Guarani e as suas palavras finais, que eu tenho certeza que você deseja uma boa sorte para esse desenlace aí em relação ao estádio também. Bom, falar do amor ao Guarani é até difícil, eu começo até a ficar emocionado. É muito grande, né? Minha casa, você anda, cada cômodo tem bandeira, só não tem no quarto da minha menininha, porque preservei o quarto da nenê lá, né? Então é um amor incondicional, não tem o que se falar do Guarani. Eu convivi desde garoto, como eu disse no início do programa, desde garoto ouvindo sobre o Guarani, né? Então é uma paixão muito grande. Agora, é um momento difícil, realmente difícil, que eu espero que se desenrole agora no decorrer desses próximos dias, e como o Torres falou, é o meu modo de pensar, como é o modo de pensar de todo bugrino fanático que ama o clube, não vai acabar. Não tem como acabar um clube desse com uma torcida. Pode acabar o patrimônio, né? Mas a torcida está ali, mas a torcida viva, faz de novo. Uma história a torcida faz de novo, faz de novo. Faz que nem fez do primeiro. Constrói com tijolo, compra, faz e vai fazer. Tá certo. A gente está chegando ao fim do programa. Aliás, acabou o programa. Eu quero agradecer muito Luiz Carreira Torres, que é membro do Conselho de Administração, Romeu de Vito Neto, que é sócio do Guarani, neto do fundador do Guarani. A gente volta na próxima semana com mais uma novidade para você. Até lá!